A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são para sempre. Suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dar a direção. É o alimento para fortalecer o fraco, apoio para se levantar o caído. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado. É a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo. E a glória de Deus é o seu resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma, é um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades, irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocenta os que rejeitam seus conselhos sagrados. Ore com ela, leia toda e... Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, regozijemos e nos alegremos nele. Nós estamos começando aqui o programa A Viva Brasil, que você venha sentir a presença de Deus aqui na www.tvrbc.com. RBC, Rede Brasileira de Comunicações, para abençoar a tua vida. E esse programa nosso, todo sábado, às 10 da noite, 22 horas, à meia-noite, são 2 horas, 1 hora de louvor, entrevista e 1 hora de palavra. E é o nosso curso de Faculdade de Teologia do Aviva Brasil, que é reconhecido pelo MEC. Nós vamos colocar sempre 1 hora de teologia e 1 hora de louvor e entrevistas para você. Então você vai participar desse programa e vai ser abençoado de uma forma poderosa e especial pelo Senhor. Então receba aí a presença de Deus, convide outras pessoas e acesse o nosso site www.tvrbc.com. Todo sábado, às 22 horas, passando aqui para 72 milhões de pessoas via satélite, agora aberto no canal no Piauí, em Teresina, para o Senhor, para os irmãos lá do Piauí, de Teresina, do Pará também, vai passar em algumas cidades do Pará também, em nome de Jesus. Então tem muita novidade para você, e eu quero dizer para você, nós tivemos essa semana, dia 25 de abril, tivemos lá no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Rubustini, foi uma bênção tremenda e Deus falou ali de uma forma especial e nós queremos que você veja algum desses vídeos que foi bênção, que Deus falou com a gente de uma maneira, e você que quer fazer quer ter um programa aqui na Viva Brasil, quer ter na TV RBC, você vai entrar em contato com a gente, está aqui o nosso telefone, 011 96. Você está aqui no programa Aviva Brasil. Deus tem uma grande vitória para a tua vida. Nós, do Aviva Brasil, Faculdade de Teologia Aviva Brasil, a JUPEB, tivemos no Rio de Janeiro, pastora Lindara, Deus te abençoe de uma forma espiritual, que está lá em Santa Catarina, e o pastor Aloísio, nós tivemos agora em Barra Mansa, agora em abril, ministrando um curso de juiz de paz. Eu estive ministrando lá, pastor Roberto Teixeira, doutor em teologia, e representando os cursos de juiz de paz, juiz arbitral. Nós ministramos lá no Rio de Janeiro, curso de capelania, são 7 tipos de capelania. Breve nós vamos lançar todos aqui na TV, para você que quer fazer o curso de capelania, curso de juiz de paz, juiz arbitral, e o que é cada um desses cursos, o que significa. E o curso de Faculdade de Teologia Aviva Brasil, você vai ver aí uma propaganda, um vídeo nosso com todos esses cursos, e nós vamos voltar já já com você aqui no programa. A Viva Brasil vai passar o banner com a nossa música, com todos os cursos e com as nossas propagandas de todas as parcerias que nós temos, e nós voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão.
Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Tivemos lá no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Robustini, teve um grande café de pastores, agora dia 25 de abril, pastor Josué Gonçalves trouxe uma palavra tremenda da parte de Deus, e eu tive o prazer de entrevistar o pastor Rubens Avelino, conhecido amigo nosso como Rubinho, pastor Rubinho. Deus te abençoe, pastor. Igreja Prosseguir, né? Lá do Tucuruvi, uma paz do Senhor. Nós vamos ver essa entrevista com ele e eu volto já já com o programa Viva Brasil, dias melhores virão. Programa Viva Brasil, dias melhores virão, diretamente do Conselho do Estado de São Paulo, aqui com o pastor Edson Robustini, e temos o prazer de ter com o nosso amigo aqui, pastor Rubinho, a paz do Senhor. Paz, pastor Roberto, um abraço a todos que estão assistindo a gente, que alegria estar aqui com você também. É uma honra ter você participar aqui com o nosso programa Viva Brasil. Pastor Rubinho, qual é o futuro que você deseja para a igreja no Brasil e no mundo? Olha, uma igreja relevante, que entre dentro dos lares, transformando a família, e a família transformada pelo poder de Deus, porque a igreja, ela leva o poder de Deus, com certeza vai transformar a nossa nação. Uma igreja que ora, eu acho que é isso que eu sonho, é isso que eu venho buscando a cada dia para o nosso ministério, a igreja prosseguindo, né? Um nome profético, nós estamos prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Então eu creio nisso, pastor Roberto, que o avivamento vem através da oração, dentro dos lares para os templos, e dos templos para a nossa sociedade. Vamos divulgar agora a igreja, o nome da igreja e os dias de culto, com o endereço, se tiver site, já para divulgar. Pastor Rubinho, já tive o prazer de pregar na igreja dele lá em Bragança Paulista, pertinho do pastor Josué Gonçalves, na época da Assembleia do Bom Retiro. É um prazer, conheço o pastor Rubinho muitos anos, faz um trabalho muito sério. Então já disse aqui pra gente, pastor, para divulgar, né, que a gente quer que a igreja cresça, então vamos prosseguir para o alvo. Legal, olha, você que está nos assistindo, que é daqui de São Paulo, Zona Norte, Rua José de Albuquerque Medeiros, 743, Comunidade Cristã Prosseguindo. É a nossa igreja, a igreja ao qual nós servimos. Eu ministro lá toda quarta-feira às 20 horas e todos os domingos às 18h30. Quer me seguir ou quer ter mais informação do nosso ministério? PR Rubinho, Instagram, e Rubens Avelino no Facebook. Vai ser um enorme prazer poder cuidar de você, cuidar da sua família, ser canal de bênção para vocês. Pastor Rubinho, é muito importante nesse café de pastores a unidade do corpo de Cristo, unindo os pastores independente de placa. O pastor Josué Gonçalves falou hoje muito sobre, na Coreia do Sul, eles não brigam por placa de igreja, que a placa é tão boa que fica do lado de fora, né? Fala um pouquinho sobre a unidade do corpo de Cristo. Não tem igreja se não tiver unidade. Nós lá no céu não vamos morar lá, o pessoal da Presbiteriana, da Prosseguindo, da Assembleia, da Batista, separado. Lá não vai ter placa, lá nós somos um. E nós temos aqui nessa terra uma missão. Qual é a missão? Estabelecer o reino de Deus. É para isso que nós somos chamados, para pregar o reino, anunciar o reino, levar até as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Então a igreja que não está unida, ela não está literalmente vivendo o evangelho. Fica um alerta para os pastores que, eu não falo com aquele, eu não falo com aquele outro. Literalmente ele não está dentro do evangelho de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua presença aqui no programa Viva Brasil, diretamente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Em pleno deserto e a nuvem estava por perto. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Estamos aqui diretamente ao vivo, Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Robustini. Aqui na Vila Guilherme, você não pode perder hoje, dia 25 de abril, 8h30 da manhã, toda a última quarta-feira, um grande café de pastores no estado de São Paulo. Muitos pastores aqui, e hoje com a presença pastor Josué Gonçalves, que tem uma palavra de Deus para a nossa vida, e nós queremos declarar que o que nos une é mais forte do que o que nos separa. Programa Viva Brasil, dias melhores virão, diretamente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Josué Gonçalves. Que prazer tê-lo aqui no programa Viva Brasil. Alegria minha, querido, de participar do programa Viva Brasil e dizer para vocês que é sempre muito importante quando um programa como o seu dá um espaço para o Conselho de Pastores. Verdade, nós vamos estar agora gravando todos os conselhos de pastores. Diz aqui para nós, pastor Josué Gonçalves, qual é o futuro que você acha que a igreja vai ter e precisa ter? O que ela faz para ter um futuro melhor, a igreja evangélica no Brasil? Olha, eu penso que a igreja evangélica no Brasil tem crescido, isso é uma bênção, porém, eu penso que falta mais unidade e profundidade bíblica
eu penso que o que alguém uma vez afirmou tem muita verdade, que a igreja, ela no Brasil é tão grande como o oceano e tão rasa como uma piscina. Então eu penso que a unidade, entendeu? A profundidade bíblica e também um maior investimento na família, que é a base da sociedade. A família é a base de sustentação de uma sociedade. Então a igreja deve continuar investindo nela. Pastor Josué, o pastor Jabes dizia uma coisa tremenda sobre unidade, né? O que nos une é mais forte do que o que nos separa. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos separa são coisinhas, dogmas e doutrinas. Mas o que nos une é o sangue de Jesus. Eu queria que o senhor falasse também do projeto de restauração de família que vocês têm, que é o único ministério no Brasil, pelo menos, que eu vi a divulgação. Porque se cria muita casa de recuperação, tem várias no Brasil e no mundo, mas eu não vi nenhuma que restaure famílias. E para mim, na minha opinião, eu como pastor, 31 anos que a gente tem aprendido de Deus, o seu trabalho, o senhor é especialista falando sobre família. Família não é uma instituição falida. Família é uma bênção de Deus. Fala um pouquinho para o nosso público sobre família e esse projeto de família, né? Família é nosso maior patrimônio. Por isso eu sempre tenho dito para as pessoas que tudo que você investir na família ainda é pouco diante daquilo que ela representa. Tudo que você fizer pela família ainda é pouco diante daquilo que ela representa. As pessoas muitas vezes não se dão conta de que quando terminar sua caminhada, o que vai contar é o que você preservou da família. Por isso, a família não é uma instituição falida, muito pelo contrário. A família é ideia de Deus e até o ateu, na verdade, acredita na família como célula mata da sociedade e deseja ter uma família bem estruturada. Por isso, ame a sua família, proteja a sua família, invista na sua família, cerque a sua família, queira bem a sua família. Já queremos breve aí na TV RBC, 72 milhões de pessoas via satélite, pela Netcombo 1 milhão de pessoas também. Breve vamos ter o programa do pastor Josué Gonçalves com a gente lá falando, porque falar sobre família, ter o pastor no nosso programa é um prazer para que mais famílias venham ser restauradas, venham ser abençoadas. E o senhor já anuncia também a sua igreja, se quiser anunciar o telefone, endereço da igreja. Eu estive lá em Bragança pregando na Assembleia do Bom Retiro, pastor Jabes na época, mas quero visitar a sua igreja lá, quem sabe vamos lá cantar a Voz da Verdade lá. Claro, claro. Veja só, a minha igreja é a Assembleia de Deus, Família Debaixo da Graça. Estamos em Bragança Paulista. E se você quiser conhecer mais do meu ministério, basta você acessar amofamilia.com.br. Pastor Josué Gonçalves, um prazer tê-lo aqui com a gente. Essa palavra que o senhor ministrou hoje, tremendo, principalmente sobre unidade, sobre pastores. Ter autoridade é estar debaixo de autoridade. E quando o senhor diz, não é eu, mas é nós, crucificar o nosso eu, só dando uma pitadinha aqui, falando sobre liderança. O que o senhor acha sobre as lideranças se unir mais para fazer a obra de Deus? Ninguém ganha e nenhuma andorinha faz verão sozinho. O que o senhor acha? Não, ninguém constrói algo relevante na vida se não contar com muitas outras pessoas. Então, na verdade, o líder, ele tem que ser um aglutinador, aquele que conscientiza os liderados de que todos nós temos que trabalhar e lutar em prol de um objetivo comum, certo? Que é a realização do sonho de Deus, formar uma família com filhos parecidos com Jesus a partir da mensagem do Calvário. Pastor, já vamos dizer também desse evento, dia 5 a 8 de junho. Fala pra gente um pouquinho desse evento, o que vai acontecer. Dia 5, 6, 7, 8 de junho, conferência Pastor Discipulando Pastor na cidade de Águas de Lindóia. O que é o projeto Pastor Discipulando Pastor? É de mentoria, é um trabalho de mentoria para pastores. São pastores que se reúnem para serem ministrados por homens que têm peso de autoridade apostólica. Você não pode perder. E o senhor disse que vai ter especialista em cada assunto, sobre infantil, isso, sobre o sono. Nós vamos ter especialistas nas oficinas, falando de sono, nutrição, ministérios, né, infantil, igreja em célula. Vai ser muito bom, por isso vocês não podem perder. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, prazer tê-lo aqui com a gente no Conselho de Pastor do Estado de São Paulo, programa Viva Brasil, diretamente aqui de São Paulo, Conselho do Estado de São Paulo, programa Viva Brasil, dias melhores virão.
Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Hoje, dia 25 de abril de 2018, aqui, Café de Pastores no estado de São Paulo, da Igreja do Pastor Edson Robustini. Nós estamos aqui com o pastor Moura. Paz, Senhor, pastor. Paz, meu irmão. Graça e paz a todos. Diz pra gente aqui, pastor Moura, qual é a igreja que você quer para o futuro? Diga para os nossos telespectadores. Olha, queridos, a igreja para o futuro é aquela igreja que olha para Israel, que estreita o relacionamento com o judeu messiânico, e nós somos enxertados na videira. E tudo acontece em Israel. Essa é a igreja que defende as questões sobre o judeu e sobre o Estado de Israel. E muita unidade e comunhão para juntos celebrarmos a soberania de Deus em todo o processo histórico, profético e ao mesmo tempo escatológico sobre Israel e a igreja. Dizendo para nós, pastor, que não pode dizer que a Bíblia diz para orar por Israel. Quer prosperar, tem que orar por Israel. E tantas pessoas que fazem a viagem para Israel, diz que a vida deles muda depois que vão a Israel. Claro, pisar na terra onde Jesus pisou é algo sobrenatural, né? Nós não podemos esquecer que tudo começou em Israel e tudo vai terminar em Israel. Então, respeitar a hierarquia, ter autoridade, é estar debaixo de autoridade. Você não acha que falta a igreja valorizar mais Israel, não como uma cidadezinha? Lembrando que o Salvador só tem a salvação para nós porque surgiu lá em Israel. É verdade, eu tive a oportunidade várias vezes em Israel. A primeira vez que eu tive, eu fiquei fascinado porque a promessa se cumpriu. Farei de ti uma grande nação. Pergunto, todos nós ficamos babando por Dubai. Dubai é a promessa da escrava, aliás, é o povo da escrava, e Deus não desamparou. Então você vê tanta luxúria, riqueza. Eu perguntei ao Senhor, como será o povo judeu, o povo da promessa? Olha, quando eu cheguei lá, uma riqueza fantástica de inteligência, de sabedoria, e Tel Aviv é uma cidade assim fantástica, mas ninguém conhece Tel Aviv. Agora, quando você vai em Israel, eu me coloquei no lugar do judeu, sabe? Todo mundo chegando, tirando fotos, olhando. Eu me coloquei no lugar do judeu, porque afinal de contas, né? A igreja começou com o judeu. E se nós somos um em Cristo, eu senti falta e ciúmes também desse povo que não veio me olhar, me abraçar, falou, meu irmão, estou aqui com você, como você está passando? Sabe, que ninguém faz ideia do preço que se paga ser um judeu messiânico em Israel. Então, eu faço voto, nós temos que orar por Israel, porque é que para resplandecer a glória de Deus, porque o Senhor é soberano, já tenho tratado com eles, mas nós podemos glorificar a Deus quando a gente se preocupa com a menina dos olhos dele. É inadmissível, meu querido, hoje você vê os árabes, todo mundo falando que Jerusalém vai ficar na mão das Nações Unidas, que Jerusalém é dos palestinos. Querido, a igreja tem que se levantar, falar, olha, quem comprou ali aquela terrinha foi Davi, o rei Davi. Nós não concordamos com vocês. Se nós nos levantamos, a igreja no mundo inteiro, o povo cala-se. Então, você precisa descobrir Israel e realmente estreitar esse amor com o povo judeu. Diz pra gente desse evento, já tem data onde vai ser? É verdade, olha, nós estamos comemorando 70 anos, que é um ato simbólico, né? Lembrando até 70 anos que Israel ficou aprisionado, Deus libertou eles e através deles vieram a bênção de Deus. Então, veja bem, 70 anos hoje é uma data, no dia 14 de maio, é uma data muito importante para o judeu. É o renascimento do Estado de Israel. Né? E hoje você pode fazer um turismo lá e conhecer não a parte histórica e a parte também nova, o Jerusalém moderna, Tel Aviv moderna, mas nós como igreja não podemos deixar de passar essa data importante para nós também, porque hoje se celebra 70 anos de Israel. Tudo começou lá e nós, é uma ingratidão diante de Deus a gente não olhar e celebrar a soberania de Deus em todo esse processo histórico, em todas essas promessas que Ele se cumpriu, porque o mundo viu e nós como igreja somos testemunha do cumprimento e nós temos que celebrar a Deus. Reunir, nós vamos ter agora no dia próximo, 17 de maio ao dia 19 de maio, a conferência 70 anos de Israel. Qual local? Vai ser aqui em Santana, você pode acessar o site conferenciaisrael70.org.br. Fala de novo. Conferência Israel 70.org.br. Você vai fazer a inscrição online, paga no cartão de crédito, já imprime o seu ingresso. Nós vamos ter 9 palestrantes, nós estamos com um grupo de dança judaica, nós temos um grupo messiânico da comunidade aqui do Bom Retiro que vai estar
com a banda e com o grupo de dança. Nós temos também vários palestrantes, doutora Edmeia William, nós vamos estar com o Thales Violante da Lagoinha, o pastor José Serafim vai estar falando sobre temas assim. Pergunto, a manifestação de Deus ao mundo através de Israel. Nós vamos ter o pastor Alexandre que vai estar falando sobre Israel é a nação eterna. Nós vamos ter também o Dr. Edmeia Williams vai estar falando o renascimento de Israel, o Apocalipse, enfim, vamos ter bastante coisa. É um preço simbólico de R$30, mas junto nós vamos passar 3 dias celebrando e exaltando e conhecendo mais sobre Israel em nome de Jesus. Para terminar, fala de novo o site, quem quiser participar. Então, queridos, eu chamo a atenção para vocês acessarem o site www.conferenciaisrael70.org.br e seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Moura, Deus abençoe. Estamos aqui nesse Café de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Robuchini. Queremos agradecer a Deus pela sua vida e declarando, programa Viva Brasil, dias melhores virão. Em pleno deserto e a nuvem estava por perto. Programa Viva Brasil, diretamente do Conselho do Estado de São Paulo, aqui com o pastor Edson Robuchini, esse trabalho abençoado. Vimos já o pastor Josué Gonçalves pregando e temos o prazer de ter o pastor Jonathan aqui no programa Viva Brasil. A paz do Senhor, pastor Jonathan. A paz do Senhor. Fala um pouquinho sobre o 4º Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Às vezes as pessoas pensam muito, pastor Jonathan, em ajudar a África, que ajude os outros lugares, mas não pode esquecer do Brasil, né? Que tem lugares que é pior que a África dentro do próprio país. Exatamente. Sertão Nordestino é uma região do Brasil que tem 47 milhões de habitantes. É o interior da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Esse é o Nordeste, região Nordeste. Então você tira as capitais, o litoral, você fica com os interiores, tem 47 milhões de habitantes. É uma região bastante empobrecida, muitas carências, e a principal carência é a carência de igrejas evangélicas. Naquela região tem muito poucas igrejas. E vocês têm uma ONG? É uma ONG que vocês têm? É uma organização, não é uma igreja, é uma associação, é uma associação de pastores, líderes. Qual é o nome? Chama Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, que tem sede em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Projeto abençoado, porque imagina, eu sou filho de holandês e pernambucanos. No Brasil, quase todo mundo é descendente de nordestino, né? O Brasil, somente São Paulo, aqui tem bastante filho neto de nordestino. É verdade, você chega na igreja e pergunta quantos aqui são descendentes nordestinos, quase a igreja toda levanta a mão. Mas você viu hoje aqui quase mais de 500 pastores, quando você falou para quem era descendente de nordestino, quase todo mundo levantou a mão. Quase todo mundo levantou a mão. Então, eu moro aqui em São Paulo, Vale da Bênção, Missão Antioquia, mas fazemos esse trabalho lá no Sertão Nordestino. E qual é vocês têm um site para as pessoas entrarem, pessoas que querem mandar? Você coloca depois, está tudo aqui, o site, está tudo ali, tá bom? Depois nós vamos passar para vocês e nós queremos louvar a Deus. Agora eu quero que o senhor diga para nós, em outra palavra agora, nós sempre, é uma pergunta nossa do programa Viva Brasil, qual é a igreja que você quer para o futuro? A igreja que eu quero para o futuro é uma igreja avivada, cheia do Espírito, os dons do Espírito em operação, fogo do Espírito, muito quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, evangelização, cura de enfermos. Ganhar muitas almas para gente. Ganhar muitas almas. Espera um pouquinho, deixa eu falar. Nós estamos convidando para esse congresso, quarto Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, lá em Juazeiro do Norte, 19 a 22 de julho próximo. Eu gostaria muito que você participasse aqui desse congresso. Porque é diferente, porque quando nós vamos para o Piauí, nós tem uma cruzada lá todo ano também. A gente arrecada alimentos, roupa, leva para lá e faz esse evento. O importante é ganhar e falar de Jesus, porque amor não é palavra bonita, né, pastor Jonathan? Amor é atitude. Então vamos ajudar nossos irmãos nordestinos. Vamos ajudar. Amor tem que ser transformado em atos, né? Amor sem atitude não é amor. Atos de amor. Então ele vai expressar o amor de Deus através de atos. Amém. Deus te abençoe. Nós queremos agradecer diretamente aqui do Conselho do Estado de São Paulo. Programa Viva Brasil, dias melhores virão.
Programa Viva Brasil, diretamente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, aqui com o pastor Edson Robustini, e eu tenho o prazer de estar aqui conosco, o pastor Rudinei Macedo. Paz do Senhor, pastor Rudinei. Paz, prazer em conhecê-lo. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, participando desse café com o Josué Gonçalves ministrando a palavra, e dizer que estou muito feliz também. Mas nós temos aí um recado muito importante para todos que estão aí assistindo agora, que é a Escola de Líderes, que vai acontecer agora no dia 26 de maio, é um sábado, das 8 até as 13 horas, um encontro de treinamento para pastores e líderes. Quem vai estar lá palestrando, ministrando a palavra, serão 3 palestrantes. Um deles é o Robert Dudo, da África, falando sobre lealdade e deslealdade. Trabalha junto com o Dag, que escreveu o livro Lealdade e Deslealdade, né? E também o apóstolo Joel Pereira, do Rio de Janeiro, falando sobre liderança. E um terceiro nome que nós estamos ainda acertando, mas vai ser uma manhã maravilhosa. E quem quiser participar desse treinamento para líderes, é só entrar em contato comigo no telefone 998 o 011, que é São Paulo, eu sempre esqueço disso, 011 99849 7220. Eu vou repetir o número, 011 São Paulo, telefone 998 497220, Escola de Líderes Visão de Águia. E também, pegando a minha informação, vai receber também as informações referente ao Conselho de Pastores da cidade de Barueri, que eu faço parte, sou presidente, né? E também do Conselho Metropolitano de Pastores de São Paulo. Os nossos encontros hoje têm em torno de 300 até 500 pastores. Já ministraram nossos encontros o pastor Eiber Uber, o pastor Carlito Paz, o próprio pastor Edson Rebustini, o apóstolo César Augusto vai ministrar agora no encontro nosso. Enfim, grandes líderes aí do estado de São Paulo e também do Brasil ministrando nos nossos encontros. Pastor, em poucas palavras, diz para nós qual é a igreja que você quer para o futuro. O que você acha que falta mais dentro da igreja evangélica? Eu acredito que falta mais a parte de nós nos unirmos mais. Acredito que a igreja ela é forte quando nós, pastores, nos unimos, quando nós estamos juntos, pensando na mesma direção e tendo metas em relação ao evangelismo. Separados somos fracos, juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Separado ninguém chega a lugar nenhum. Até porque podemos tomar como exemplo a Torre de Babel. Quando eles colocaram no coração e tiveram a visão de levantar aquela grande torre, Deus teve que descer, confundir, trazer uma confusão ali no meio deles, porque senão eles iriam chegar longe, né, com aquela torre, né? Então a liderança é isso. A liderança é forte quando nós estamos juntos. Pastor tem que estar junto com o pastor. E outra, pastor Rudinei, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Oséias: o que mais falta para o meu povo é falta de conhecimento. Então todos esses encontros de pastores, eventos, é para o crescimento da obra. Esse é o projeto? Com certeza, edificação, treinamento, preparo de pastores e líderes. Nós sabemos que pastores também sofrem, passam por dificuldades. Nós sabemos que o pastor tem a missão de cuidar das ovelhas. Mas quem cuida de quem cuida? Quem vai se responsabilizar? A gente ora por todo mundo, mas ninguém ora por nós, ou não tem auxílio de ninguém, né? Acaba criando depressão e tendo caso de cair espiritualmente, né? Nós temos casos de pastores que até tiraram sua própria vida justamente por estar andando sozinho, quem sabe. Falta de apoio, né? Falta de apoio, falta de repente de ter com quem compartilhar os seus momentos difíceis, porque o pastor tem uma grande missão e a grande responsabilidade dele, além de cuidar das ovelhas da igreja, é também de administrar a igreja, a parte material da igreja, também de ter aquela responsabilidade de manter-se íntegro, de manter a sua família, enfim, ele tem toda uma gama de responsabilidades que acaba, de uma certa forma, trazendo a ele o estresse, a tensão, e isso tudo, de repente, pode até culminar com o suicídio. Então, a missão é cuidar de pastores. Parabéns pelo seu projeto, obrigado por estar aqui no programa Viva Brasil. Vamos estar outras vezes em outros eventos juntos também, aqui com a TV RBC. Programa Viva Brasil, diretamente do Conselho de Estado de São Paulo. Bênção pura, pastor Josué Gonçalves ministrou para os nossos corações hoje. Pastor Rudinei, Deus te abençoe de uma forma especial. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Robustini, aqui dia 25 de abril de 2018, com o Bispo Jacques, que também é presidente do Conselho de Pastor. Qual o conselho? Da Unipaz, União de Pastores do Brasil. Bispo Jacques, conta pra gente, prazer revê-lo aqui, tê-lo no programa Viva Brasil. Qual é a igreja que você, Bispo Jacques, quer para o futuro? Amém.
Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, a nosso querido, por esse programa maravilhoso. Nós da Unipaz, União de Pastores do Brasil, temos trabalhado pela unidade da igreja e trabalhado em prol para que a igreja possa ser uma igreja de qualidade, né? E uma das coisas que a igreja não pode perder é a essência, tanto no seu passado quanto no seu presente, e a igreja do futuro é uma igreja que ora. A igreja que ora é uma igreja que vence. A igreja que ora sempre vai ser uma igreja de qualidade. A igreja que ora, ela vai destravar os céus e vai trazer os céus para andar em alinhamento com a terra. Então, eu acredito que a igreja do futuro é a igreja que ora. Amém. Diz pra gente aqui, essa é a importância da unidade do corpo de Cristo, não é? O pastor Jabes dizia algo tremendo: o que nos une é mais forte do que o que nos separa. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos separa são coisinhas, dogmas e doutrina, mas o que nos une é o sangue de Jesus. Então, falando sobre a unidade do corpo de Cristo, é muito importante, porque a oração move o coração de Deus, né, Bispo Jacques? É verdade, a unidade é muito importante. A pior coisa na vida de um pastor, de um líder, é quando ele resolve andar isoladamente, né? Saul tinha de tudo para ter um ministério abençoado, próspero, duradouro, mas Saul ele procurou andar sozinho. E quando ele andou sozinho, não teve ninguém que orientasse ele nos momentos que ele mais precisava. Aí deu brecha e caiu. Aí deu brecha, caiu. Então a unidade é muito importante. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essa também é uma palavra para a liderança, que nós líderes possamos estarmos unidos em um propósito do reino de Cristo, que é esse objetivo dos conselhos e do café de pastores. Aqui no programa Brasil, a Viva Brasil, já pode dizer pra gente se tiver o site ou o Facebook, aonde o pessoal procura, quando que é os cafés de pastores, se já tiver algum já pode anunciar. A União dos Pastores do Brasil, ela trabalha diferente dos cafés, ela trabalha com mentoria pastoral, que é todo último sábado de cada mês. Cada sábado de cada mês nós fazemos em um estado. Esse mês vai ser na Paraíba, no mês de maio vai ser em Fortaleza e no mês de junho vai ser aqui em São Paulo, que pela primeira vez nós vamos fazer um café da manhã da unidade de mentoria na Igreja Universal do Reino de Deus. É algo inédito, né? Difícil, hein? Difícil. Aliás, que saiu um lindo filme deles, eu assisti agora, Nada a Perder. Nada a Perder, um excelente filme, quem não viu pode uma persistência do Bispo Macedo, onde começou pregando numa praça pública e ter hoje igrejas no Brasil e no mundo inteiro, né? É verdade, é verdade. Começou pequeno e hoje está com êxito. E nós vamos realizar um grande café lá, vai ser uma manhã de mentoria e nós vamos levar ferramenta para que os pastores possam ter um ministério eficiente com qualidade. Parabéns pelo seu projeto, assim que puder nós vamos lá participar também. Será bem-vindo, que Deus abençoe a você, esse programa maravilhoso, e a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Amém. Bispo Jacques, direto do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, programa Viva Brasil, dias melhores virão. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Estamos aqui diretamente com o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, dia 25 de abril de 2018. Meu amigo cantor, pastor Bob, da cidade de Crato, Ceará. Paz do Senhor. Pai do Senhor, meu querido, é um prazer imenso estar aqui nesse Conselho de Pastores pela segunda vez aqui no estado de São Paulo, poder estar nos alegrando em Deus e viver esse momento de comunhão juntamente com os pastores. Eu que sou lá do sertão nordestino, vim de longe, hein? Ei, que bem. Vim de longe, nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas e através de nós. E nós temos rodado aqui ao sul, mobilizando a igreja aqui do sul para ir nos ajudar a ganhar aquele povo sertanejo para Jesus. Pastor Bob, diz pra gente, olhando lá pra TV, pros nossos telespectadores, qual é a igreja que você quer pro futuro? O que você acha que falta dentro da igreja? Falta para a igreja do futuro atitude, amor, mas um amor não de palavras, mas um amor real, um amor de atitudes, um amor que a gente vai ver o povo transformado, como o Senhor Jesus fala em João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz para os discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que vós vos uns aos outros vos ameis, e assim todos conhecerão que sois meus discípulos. Então é um amor na prática, real e transformador. Pastor Bob, nós fizemos o Aviva Brasil no Piauí.
levamos 2 toneladas de comida e roupa. As pessoas não sabem que no Nordeste tem muito lugar mais pobre que a África, e as pessoas querem ajudar a África, ajude, mas lembre dos seus irmãos que estão próximos aqui no Nordeste, nossos irmãos nordestinos, que traz tanta alegria. Eu sou filho de nordestino também, meus pais são pernambucanos, descendente de holandês e pernambucanos. Diz pra gente aqui a importância. Amor não é palavra bonita, amor é atitude, não é? Sim. Então diz pra gente aqui, é muito importante, Mateus 25, Jesus disse: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, estando nu não me visitaste. Você não acha que falta para a igreja pensar mais, as pessoas pensar um pouquinho mais naqueles mais necessitados? Sim, com certeza. Então nós lá no Nordeste, nós somos uma igreja, nós vivemos na região menos evangelizada do Brasil, mas é menos em tudo. E eu costumo dizer, querido e amados irmãos, não chegue lá no Nordeste pregando só a palavra. Sim, primeiro é a palavra, mas chegue também com 1 quilo de arroz, com 1 quilo de feijão, roupas, com a roupa, com o calçado, porque tem milhares de nordestinos lá que não tem condições de comprar uma camisa para o seu filho, para a sua própria vida. Então, vá nos ajudar, mas leve esse amor, porque o amor de Deus é esse amor prático, real, verdadeiro, com atitude. É a palavra, e com a palavra vai o suprimento, que é o arroz, o feijão, etc e tal. Amém. Deus abençoe, pastor Bob, da cidade lá de Crato do Ceará. Deus venha abençoar. Vamos conversar sempre sobre projetos para ajudar outros estados, outros países. Vamos ganhar almas para Jesus, que é o importante. Programa Viva Brasil, aqui diretamente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Robustino. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Bob. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Em pleno deserto e a nuvem estava por perto. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Diretamente aqui de São Paulo, Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Edson Robustini. Esse culto abençoado na última quarta-feira de cada mês, um grande café de pastores, você está convidado. A paz do Senhor, bispa. A paz do Senhor. É bispa? Simone Oliveira. Bispa Simone Oliveira, doutora, bispa que é doutora também, diz pra gente qual é a igreja que você quer para o futuro, dizendo para os nossos telespectadores. Bom, a igreja que eu quero para o futuro é uma igreja firmada na palavra, é uma igreja que está esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma igreja firmada na rocha, com oração e com muito amor. Na Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, e está se esfriando muito rápido, mas é necessário que nós tenhamos um avivamento para subirmos para a glória junto com Cristo. Essa é a igreja que nós esperamos para o futuro, com muito amor, firmada na palavra. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O problema é que estão cessando de orar. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É momento de falar menos, parar de reclamar. Filipenses 2,14 diz, fazei tudo sem murmuração e começar a orar. A oração move o coração de Deus, bispa. E diz assim, bispa, o crente pode mais em um dia de oração do que em um ano sem oração. Diz um pouquinho dos seus projetos, qual igreja você faz parte? Eu faço parte da Comunidade Apostólica Plenitude da Bênção na Cachoeirinha. Pode falar o endereço, os dias de culto? Posso falar, a nossa igreja fica na Rua Puxinana, 538, próximo da Inajar de Souza, 4.770, na Zona Norte de São Paulo. Nós temos cultos de sexta, sábado e domingo. Sexta, às 19h30, domingo às 8 da manhã, consagração para oração. E no domingo às 18 horas, culto da família. E é muito importante orar sem cessar. E sem oração não tem poder, e se não ler a palavra, não tem força para orar. Por isso, muita oração e muita palavra. Breve, vamos fazer um Aviva Brasil lá, levar os cantores e dar uns glória a Deus. Oh, glória, com certeza. Estão todos convidados. Obrigado pela sua presença aqui no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são para sempre. Suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo.
Ela contém a luz para dar a direção, é o alimento para fortalecer o fraco, apoio para se levantar o caído. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado, é a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo. E a glória de Deus é o seu resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma, é um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades, irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocenta os que rejeitam seus conselhos sagrados. Ore com ela, leia toda e compartilhe. Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Eu vou estar falando em vários vídeos sobre liderança. Liderança a partir de 2 Timóteo, que é uma carta pastoral que Paulo escreveu. As cartas pastorais são 3. Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E eu vou estar falando sobre 2ª carta de Paulo a Timóteo. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que nós compreendamos melhor essa epístola de Paulo a Timóteo, nós precisamos conhecer um pouquinho a história. E eu penso que esse vídeo é fundamental para que os outros façam sentido para você. Vamos conhecer um pouquinho da história que envolve esta carta. No ano 64, o imperador Nero mandou incendiar um bairro da cidade de Roma a fim de, presenciando ao incêndio, ele se inspirasse para escrever um poema épico. Olha que loucura! Um poema extraordinário, fora do comum. Contudo, o incêndio teve consequências dramáticas. Se alastrou e destruiu quase 4 bairros, deixando desabrigados milhares de pessoas. Em face do resultado danoso e irresponsável, ele e seus asseclas precisavam tomar alguma providência e então colocaram a culpa nos cristãos para cobrir o abominável desatino. E por esta razão, a partir do ano 64, Nero empreendeu uma busca impiedosa, louca, contra os cristãos. Homens, mulheres, velhos e crianças eram presos e encarcerados. Veja só, homens, mulheres e crianças eram lançados aos leões na arena e devorados pelas feras. Outros eram envoltos em betume, amarrados em postes e incendiados para iluminar o palco tétrico das covardias que aconteceram no Coliseu romano. Realmente, Nero era um monstro, era um louco. Paulo, ao deixar a Espanha, percorreu as igrejas do Oriente, nomeou Tito, bispo de Creta, Tito capítulo 1, verso 5. Em Éfeso, ele nomeou Timóteo, bispo de Éfeso, 1 Timóteo 1 e 3. Em Nicápolis, passou o inverno, mas sentiu uma vontade irresistível de voltar a Roma. Tito e Lucas,
estavam em sua companhia. Por necessidade de atendimento aos núcleos cristãos, Tito foi enviado à Dalmácia, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Agora, vamos ver a prisão, a condenação e a morte do apóstolo Paulo, para você entender a epístola. Paulo voltou a Roma na primavera no ano 67, somente acompanhado por Lucas. Ele empenhou-se no trabalho de reconstruir a comunidade dizimada pelas perseguições cruéis e covardes de Nero. Segundo a tradição, Paulo encontrou pousada à margem esquerda do rio Tibre, perto da ilha Tiberina. No local de sua última residência, ergue-se uma antiga capela dedicada à sua memória, São Pablo alla Regola. Aqui o apóstolo Paulo foi preso, acusado de chefiar a seita cristã. Neste segundo cativeiro, a situação do apóstolo ficou completamente inversa da anterior, pelo fato de pesar sobre os cristãos a acusação de terem incendiado Roma. Por essa razão, arrastava pesados grilhões e era tratado como malfeitor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. O apóstolo estava completamente isolado, porque os amigos de Roma não conseguiam visitá-lo facilmente. Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia só podiam procurá-lo com muita precaução. O caso de Paulo devia ser julgado pelo tribunal imperial. Nessa época, Nero percorria a Grécia disfarçado em comediante, mas deixou em Roma como substituto o terrível Hélio. No primeiro interrogatório, permitiram o apóstolo fazer a sua própria defesa da acusação de cumplicidade no incêndio de Roma, mas ninguém o ajudou senão Deus. Isso está registrado em 2 Timóteo 4, versos 16 e 17. Contudo, deve ter se saído muito bem, pois a audiência foi suspensa sem qualquer condenação. No calabouço, o apóstolo Paulo reuniu suas forças restantes e escreveu a sua última carta ao estimado discípulo Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, a quem cuidava como um filho e o nomeou executor do seu testamento. O apóstolo tinha esperança de vê-lo ainda mais uma vez, mas tinha receio de que fosse tarde demais. Todavia, a carta pede que ele venha o mais depressa possível e que trouxesse Marcos em sua companhia. Pede também uma velha capa que deixara em Troade. A friagem do calabouço estava minando rapidamente a saúde do velho apóstolo. No outono do ano 67, foi agendada a realização da segunda sessão do tribunal. Paulo não tem ilusões. Sabe que esta sessão terminará com sua entrada no reino dos céus. Ele mesmo então escreve: combati o bom combate, concluí minha carreira, guardei a fé. De resto, me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O segundo interrogatório terminou com a sentença de morte. Certa manhã, o velho apóstolo foi levado por um grupo de soldados ao longo da via Ostiense. Seguiram pela porta Trigemina, passaram ao lado da pirâmide de Séstio. A seguir, os carrascos que o levavam deixaram a estrada e entraram à direita pela pastagem até o local onde ele foi executado. Hoje naquele lugar existe a Piazza Trefontane. Uma lenda romana, vou repetir, é uma lenda romana, conta que no momento da execução se aproximou do apóstolo uma cega chamada Petronita, que lhe ofereceu um véu para vendar-lhe os olhos.
numa antiga porta de bronze da Basílica de São Pedro, no Vaticano, observa-se um relevo que mostra São Paulo devolvendo à cega Petronita o véu que ela lhe havia oferecido. Quando a jovem, diz a lenda, colocou o véu sobre os seus olhos, recobrou milagrosamente a visão. No local da execução, a cabeça do apóstolo tombou, decepada por um vigoroso golpe de espada. Os lábios de Paulo de Tarso, que só pronunciaram palavras ungidas por Cristo, se fecharam para sempre. De acordo com a opinião mais comum, Paulo sofreu martírio no mesmo dia e no mesmo ano que o apóstolo Pedro. Todavia, alguns estudiosos disputam se foi no mesmo dia, mas não duvidam que aconteceu no mesmo ano. A testemunha mais antiga, São Dionísio, o Corinto, afirma que as execuções foram, de fato, no mesmo dia, em locais diferentes. Na verdade, nós não temos certeza sobre a morte de Pedro em relação à morte de Paulo em termos de local e data. Sabemos que a carta 2 Timóteo foi escrita quando Paulo vivia muito próximo da sua execução. Agora, quando você ler a carta de Paulo a Timóteo, você precisa ler em que momento Paulo escreveu. Foi em um momento em que ele estava se despedindo. Por isso que eu sempre digo que não é apenas uma carta, é um testamento onde Paulo está passando o bastão da liderança para o jovem líder que ele treinou para ficar no seu lugar. Não perca nenhum vídeo onde eu vou estar falando sobre liderança a partir de 2 Timóteo. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua observação, deixe a sua pergunta. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e divulgue o meu canal para todos os seus liderados. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e nunca se esqueça que nenhum sucesso justifica o fracasso da família de um líder.